Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Nós vamos continuar falando acerca dos frutos do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre a alegria. Gálatas 5, 22 diz que o fruto do Espírito é amor e alegria. Hoje nós vamos falar acerca da alegria. Sempre lembrando que Paulo está contrastando as obras da carne para com as obras do Espírito. E as obras do Espírito são aquelas que formam em nós o caráter de Deus. Nós somos transformados por Deus. O fruto, quando Paulo explica, a maioria dos teólogos entende como se fosse uma coisa só. Pensa numa tangerina, né? E a parte da casca, que é o que envolve tudo, é o amor. O amor é aquilo que sustenta todas as coisas. E dentro, cada um daqueles bagos são as outras virtudes, que se encaixam tudo num fruto só. Eu estou mostrando de uma forma metafórica para que você entenda que tudo é sustentado pelo amor. É por isso que Paulo vai abrir com essa característica que nós vimos na semana passada, que esse amor reflete o amor a Deus. Se Deus é amor, todos os seus servos o amam e vivem segundo esse amor que Deus tem derramado sobre nós, sobretudo na pessoa de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a alegria. Alegria no conceito bíblico, no grego antigo, a palavra é chará, de onde vem carisma. Né? É aquela alegria que não é uma emoção passageira. É uma alegria que nasce no coração do homem como uma qualidade vital, como tudo que é desejável e permanente está em nós. Aquela alegria que vem de Deus, que não está ligada às coisas do mundo, que não é passageiro, não é momentâneo, ele é perene no coração do homem. É como um estado de contentamento. Nós somos invadidos por Deus e cheios da presença de Deus. Contentamento no contexto bíblico é como se fosse um estado de satisfação e paz interior que não depende das circunstâncias internas. De uma forma mais simples, a alegria que nós temos em Deus não depende de nada que haja no mundo e de nenhuma circunstância. A diferença, eu preciso saber fazer a diferença entre alegria e felicidade. Felicidade é um estado emocional positivo. Quando eu conquisto, eu passo num concurso, quando eu passo no vestibular, quando alguma coisa boa acontece comigo, eu tenho um pico de felicidade, mas logo depois que eu compro o meu carro, aquilo me enche de alegria e logo depois aquilo se torna comum. É um pico de alegria que nos dá, um pico de felicidade que nos dá. A alegria não. A alegria ela é permanente. A alegria não depende de nenhuma circunstância. Ela é interna e espiritual e resultante da presença do Espírito Santo. Todo servo de Deus tem isso. Todo servo de Deus entende que a vida dele não depende das circunstâncias do mundo. E sim, a sua vida depende de Deus. É isso que nos traz a alegria. Não a alegria profunda e duradoura vem de uma relação íntima com Deus. Vem de uma relação da obra do Espírito Santo em nossas vidas. A alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui é como se eu dissesse assim, uma alegria sobrenatural. Eu lembro, quando você vai entrevistar pessoas nessas catástrofes, em tudo isso que acontece, você vai ver pessoas completamente desesperadas. E você vai ver outras dizendo assim, olha, Deus deu, Deus tomou. Eu estou feliz que eu estou vivo, estou feliz que eu descobri que meu filho está vivo. Olha, até minha gatinha, que eu pensei que tinha desaparecido, apareceu 2 semanas depois. Aquilo não abala o seu estado emocional. É esse tipo de alegria que o apóstolo Paulo está falando. Não é algo fácil, é por isso que ela é sobrenatural. É algo difícil, é como se você entendesse o mundo e o mundo passasse por você e não te afetasse. Martinho Lutero ele vai dizer que a alegria do cristão é um eco da alegria de Deus. Essa frase é fantástica. Né? Ele diz que é a força que nos sustenta em meio às adversidades e nos dá coragem para enfrentar as batalhas da vida. É uma alegria que é diuturna. Não importa o que você vai fazer, não importa o que vai acontecer, a sua alegria está em Deus.
Toda vez que eu falo de alegria, de um coração contente, dependendo das circunstâncias, eu lembro da era dos mártires. Eu lembro de todos aqueles cristãos que foram mortos, entrando ali no Coliseu, foram entregues a bestas feras, foram entregues a soldados treinados, armados para matá-los, e eles de mãos desarmadas. E a história nos conta que eles entravam cantando e cheios de alegria, e isso deixava o povo que estava vendo confuso, porque como é que eles poderiam entrar cantando alegres se eles estavam indo enfrentar a morte? É muito simples. É porque eles entendiam que aquela circunstância do mundo não era maior do que o Deus que eles serviam. Eles tinham um profundo entendimento que se ali eles morressem, eles iriam encontrar com o Senhor. A Era dos Mártires é o período em que o povo cristão mais desejava morrer, porque queria morrer como seu mestre morreu. É o desejo de voltar e estar com Deus. Perceba que é completamente diferente da felicidade mundana, que depende de situações favoráveis. A alegria do Espírito Santo é uma satisfação interna que permanece em meio às dificuldades. Aquilo não desaparece de você, aquilo não sai da sua vida. É como se fosse um testemunho da presença constante de Deus em nossas vidas. Um servo de Deus aprende e entende que tudo no mundo passa. Tudo passa. A dificuldade, tudo. Até os momentos bons, ele também passa. Então ele entende que ele está na mão do Senhor. Essa alegria é uma fonte divina. Foi como nós lemos aqui em Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Era assim que os mártires entravam no Coliseu. Era assim que os mártires viviam, sabendo que a qualquer momento eles poderiam ser mortos. Essa alegria que vem de Deus é a alegria que sustenta o crente em todas as situações da sua vida. Ele tem esperança no amanhã, é por isso que ele sorri. Ele tem esperança porque Cristo morreu no nosso lugar. Então eu nunca devo esmorecer, porque a minha alegria está formada naquilo que é perene, naquilo que é eterno. Então, essa é a primeira distinção que eu preciso fazer entre felicidade e alegria, segundo a Escritura. A segunda coisa que a gente precisa entender é que a fonte da alegria, segundo a Escritura, é o Espírito Santo. Não vem de um entendimento humano, percebe? Não vem de eu entender o mundo, então eu vou ter uma atitude positiva. Não é isso. É algo que nós mesmos sentimos que vem do profundo do nosso ser. Portanto, a verdadeira alegria é produzida no Espírito. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, verso 17, ele diz: porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida. O reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça que o Espírito Santo faz por nós na morte de Cristo, nos dando salvação. A paz que excede todo o entendimento, me faz caminhar, e vamos estudar sobre a paz depois. E essa alegria que o Espírito Santo me dá, porque eu sei que eu pertenço a Deus. Eu sei que a minha alma pertence a Ele e a minha alma vive para sempre. Essa alma que foi entregue a Jesus está na mão dele e ninguém pode arrebatar. Nenhuma circunstância no mundo pode tirar de mim essa alegria de pertencer a Deus. Quando Jesus diz que nós não devemos temer o homem no mundo que pode matar a nossa vida, ele diz assim, olha, tema aquele que pode lançar tanto a sua alma quanto o seu corpo no inferno. Ele diz assim, olha, não tema se alguém lhe der um tiro ou lhe matar aqui na terra. Porque o que importa é que você está nas mãos de Deus para sempre. Tem alegria maior do que essa? Do que você saber que toda a sua vida você vai viver e no final dela você vai encontrar com o seu Redentor? E que tudo vai passar? João Calvino diz assim, a verdadeira alegria é aquela que sentimos no Espírito Santo. É aquela alegria que nos conforta e nos assegura nossa adoção como filhos de Deus, trazendo paz e esperança para as nossas almas. Olha que coisa linda. Eu me alegro porque eu pertenço a Deus. Eu me alegro porque eu vou na casa do Senhor. Eu me alegro porque eu vou cantar a Ele. Eu me alegro porque eu vou ser útil ao reino dos céus. Eu me alegro porque os meus filhos pertencem ao Senhor. Eu me alegro porque tudo na minha vida reverbera a pessoa de Deus. É o eco, como disse, né? Aqui eu falei para vocês de Santo Agostinho. Então, o que a gente precisa entender?
Como? Martinho Lutero, perdão. Então, assim, entendam que isso parte de Deus em nós. Quando Jesus ensina a sua palavra, em João 15, a partir do verso 11, ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Ele fala da sua morte. Ele fala que vai ser entregue. Ele fala que vai ressuscitar. Ele conta tudo o que vai acontecer acerca da vida dele aos seus discípulos e depois diz: olha, eu estou dizendo para que vocês fiquem alegres. E o que é interessante é que nós nos esquecemos. Os discípulos ficam profundamente tristes na morte do Senhor. Eles só vão lembrar disso muito tempo depois, e eu tenho certeza que é o Espírito Santo. A alegria não é do Espírito, é o Espírito que lembra, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Espírito da lembrança. Então traz isso ao coração deles, eles se alegram e dizem assim: olha, foi por isso que ele disse. Ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. E ele disse mais, que ia para o Pai e ia nos preparar lugar, mais alegria ainda. E ele disse que iria voltar para nos buscar. Tem alegria maior do que essa, irmãos? Porque saber que o Senhor Jesus, num determinado tempo, está voltando para buscar a sua igreja. Então, tudo que ele disse é para a nossa alegria. É para que sejamos cada dia mais esperançosos de tudo que vai acontecer na nossa vida. O que é difícil é lutar com a nossa natureza caída. E é isso que nos entristece. O que é difícil é quando nós esquecemos das promessas, aí ficamos como os apóstolos, entristecidos porque não estavam vendo aquilo que Deus estava mostrando para eles todo o tempo. Deus tem cuidado de nós, irmãos. E nós temos que acordar toda manhã alegre, porque estamos vivos. Porque Ele nos deu mais um dia, porque Ele tem nos dado todas as bênçãos e todas as dádivas na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, essa alegria de Deus, ela nos sustenta no meio das adversidades. O servo de Deus aprendeu a ter alegria nas provações. Essa alegria do Espírito Santo, segundo a Escritura, não é eliminada pelas dificuldades da vida. Mas muitas vezes ela se manifesta de uma forma mais poderosa ainda no meio delas. Nós entendemos que Deus está conosco. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, vai dizer que há uma alegria no Senhor que fará você esquecer as suas tristezas. Há uma alegria que encontramos em Deus que nós esquecemos que sofremos. Haverá um tipo de alegria que nascerá em seu coração que a dor não pode roubar. É por isso que ele era o príncipe dos pregadores. Ele mostra claramente que a alegria que nós temos em Deus, nem nenhuma dificuldade, nem nenhuma tristeza, nem a dor pode roubar. Porque nós fomos achados em Deus. Porque nós fomos tratados em Deus. Porque nós entendemos que o próprio Jesus disse que tudo isso vai passar. Que o mundo passa. Mas as suas palavras jamais passarão. E essa alegria deve estar perene em mim. Eu devo entender isso, eu devo perceber isso. Tiago encoraja os crentes dizendo o seguinte: olha, encontrem alegria até nas provações. Porque essas provações vão trazer para vocês crescimento espiritual. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, a partir do verso 2. Ele diz: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. De outra forma, ele está dizendo assim como Cristo sofreu, se alegrem também passar por sofrimentos. Não desperdicem a dificuldade que você está passando. Não desperdice o seu sofrimento sem crescer. Ontem eu disse para os pastores do presbitério, a palavra do Senhor diz que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Ele que era perfeito. Quanto mais nós, irmãos.
sofrimento precisa ser algo que muda a minha forma de pensar. O sofrimento tem que ser algo que constrói em mim o caráter de Cristo e me faz mais forte. Eu preciso me alegrar em Deus, na certeza que o Senhor tem cuidado da minha vida e tem cuidado de tudo aquilo que sou, me dando até provações, para que eu prove a minha fé, para que eu cresça em meio a essas dificuldades. Voltando mais uma vez para o reformador João Calvino, ele vê a experiência da alegria como uma experiência espiritual e que surge dessa reconciliação que nós temos com Deus. Ele diz assim: nossa alegria deve ser aquela que é constante e que, independentemente das circunstâncias externas, permanece firme, pois está fundamentada em Cristo e na redenção que Ele nos oferece. E isso é perene. Isso não passa. Isso jamais vai passar, irmãos. Então, quando nós demonstramos a nossa alegria, enquanto cristãos, que o mundo não entende, é porque é uma alegria sobrenatural. É porque nós nos tornamos um testemunho vivo do poder transformador de Deus no mundo. Eu lembro de uma série que eu assistia na televisão, eu não lembro o nome agora, e uma das partes mais evangelísticas dessa série foi que a mãe da personagem principal tinha começado um câncer. E ela então é hospitalizada. A filha sai do canal de televisão que ela trabalhava e vai visitar a mãe. Quando ela chega lá, a mãe está sorrindo. E ela não entendeu aquilo, né? A mãe estava sorrindo, falando com todas as pessoas, muito feliz. Ela se aproximou então da mãe e disse assim: mãe, eu não estou entendendo. Está todo mundo triste, está todo mundo sofrendo, a senhora está sorrindo porque está com câncer? Cadê o seu Deus que você sempre orou, que sempre cuidou de você? Seu Deus quis isso para você, que você tivesse um câncer? E a mãe sorrindo olha para ela e diz assim: minha filha, Deus me deu tantas coisas boas. Deus me deu uma vida tão boa. Deus me deu você. Quando eu estava tão sozinha, Deus me deu você e você foi a minha companhia para a vida toda. Eu estou felicíssima. Eu estou muito alegre porque Deus cuidou de mim em todas as coisas. Eu nunca reclamei quando Ele me deu você e tudo aquilo que eu recebi de bom. Por que eu vou reclamar agora porque eu tenho um câncer? O Senhor continua sendo Deus. E se esse câncer me levar, é com Ele que eu vou estar. Então eu estou muito feliz porque eu vou encontrar o meu Senhor. Eu fiquei olhando aquela cena e disse assim: é isso! É isso que é evangelho! É isso o verdadeiro evangelho, a gente não consegue entender e ela não conseguia aceitar porque a mãe ainda estava feliz. O amor a Deus e a alegria do Senhor é absurdo para o mundo. O mundo nunca vai entender o que sentimos e o que vivemos, o que o Espírito Santo coloca dentro de nós. A paz que Ele nos dá e a alegria que Ele nos dá em momentos como esse. Esse é o verdadeiro relacionamento com Deus. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que está acontecendo comigo, o que importa é que eu amo a Deus, Ele me ama e eu estou muito alegre em pertencer a Ele e o Espírito Santo me enche de alegria. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós precisamos cultivar a alegria de Deus no nosso coração. A murmuração é um pecado bíblico. Sobretudo, quando Deus tudo dava ao povo de Israel e eles continuavam murmurando. Deixa eu lhe dizer de uma outra forma: murmurar é hábito. É uma mente que não se alegra no que tem, é uma mente que não se alegra no que acontece, é uma mente que não se alegra em estar vivo e em pertencer a Deus. Então eu preciso cultivar, através da oração, da leitura bíblica, da adoração de Deus, do canto, a minha alegria. E entender que a alegria do Senhor é a minha força, é o que vai me manter caminhando, é o que vai me manter vivendo, é o que vai me manter firme na promessa de que eu vou para o céu, de que Ele vai guardar a minha vida, a minha alma para a eternidade. A sua alegria
não pode ser apagada pelas circunstâncias. Porque o seu Deus, ele ultrapassa as circunstâncias. Porque a nossa alma ultrapassa até a morte. Então eu preciso me alegrar. Eu preciso aprender a me alegrar também nas dificuldades. Em momentos de desafios ou de tristeza, o lugar que eu tenho que ir é buscar o Espírito Santo. Quando Jesus estava profundamente triste, ele diz assim, a minha alma está agonizando até a morte. Ele vai orar. Ele vai colocar o seu joelho no chão. Ele vai orar ao Pai. Ele coloca tudo na presença de Deus. Ele diz, Senhor, afaste de mim o teu cálice. Senhor, arrume uma outra forma. E ele se coloca ali em oração. Lucas 22, 43 vai dizer que um anjo do Senhor veio e o fortaleceu. E o encheu. Jesus levanta dali, irmãos, cheio da alegria de Deus. Ele volta para os seus discípulos e diz assim, vamos embora. O traidor já se aproxima. Ele está indo para a cruz. Ele está indo feliz. Nós vamos entristecer. Mas precisamos buscar de novo a alegria, a esperança, a gratidão, transformação do nosso ser na pessoa de Deus. E por fim, compartilhe a sua alegria. Foi feito um estudo na Universidade de Harvard. E eles perceberam que todos os tipos de emoção compartilhada passam, são contagiantes. Ser triste, o outro também fica triste. Se você se aproxima de alguém com um pensamento ruim, todo mundo fica igual. Então eles fizeram estudos e disseram assim, quando você tem uma pessoa que está extremamente alegre, quando você tem uma pessoa no meio daquele grupo que começa a sorrir e começa a mostrar o lado bom da vida, todos a uma se alegram juntos. Nós somos seres humanos, irmãos. E é assim que é a vida. Na hora de chorar, a Bíblia diz que a gente deve chorar junto. Mas a Bíblia diz também que nós temos que nos alegrar juntos. Isso é um aprendizado. Isso é uma construção do caráter de Cristo em nós. Precisamos contagiar, inspirar as pessoas, encorajar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é um caminho do Espírito. Isso é um caminho de aprendizado. A minha oração é que a alegria do Espírito encha seu coração. A minha oração é que toda a alegria de Deus transborde na sua vida, em suas ações, em suas palavras, em tudo aquilo que você faz, e que você reflita essa alegria divina, essa presença divina e o amor de Deus, onde quer que você coloque o seu pé. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças por tua palavra, te damos graças porque temos a alegria do Senhor em nós. E que não é apenas uma felicidade momentânea, é uma alegria perene, Senhor, que continua nos nossos corações, seja qual for a circunstância que vivemos. Obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa de domingo. Fica conosco. Recebe a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma excelente semana. Amém.